Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das leis mais perigosas, eu diria, das 48 leis do poder. A Lei 17. É aquela que fala sobre o poder de ser imprevisível, sabe? Uma tática que, se bem usada, pode deixar qualquer um completamente sem chão. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para começar, vamos pensar numa coisa. Por que o que é inesperado assusta tanto a gente? Pensa só, um tornado, por exemplo. O medo não é só da força dele, né? É do fato de que ele pode aparecer do nada, sem aviso. Essa sensação de não ter controle, essa vulnerabilidade, é exatamente aí que a Lei 17 entra para jogar. A base disso tudo é, na verdade, bem simples. Nós, seres humanos, somos viciados em padrões. A gente precisa de rotina, de saber o que esperar das outras pessoas. Isso dá uma sensação de segurança, de controle, sabe? Agora, quando alguém simplesmente quebra esse padrão, aí o nosso chão some. A sensação de controle vai embora na hora. E é aí que entra a lei na sua forma mais pura. Quem age de um jeito imprevisível de propósito acaba tomando as rédeas da situação. Um comportamento que parece não ter pé nem cabeça deixa todo mundo perdido. As pessoas se cansam, se esgotam tentando adivinhar o próximo passo, e é nesse estado de confusão que elas ficam totalmente vulneráveis. E para a gente ver essa lei funcionando do nível máximo, vamos viajar no tempo para uma das maiores batalhas psicológicas da história, o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972. Isso aqui, olha, foi uma verdadeira aula de como usar o caos como uma arma letal. Imagina um cenário: Reykjavik, na Islândia. De um lado do tabuleiro, Boris Spassky, o campeão soviético, um cara que era um mestre da psicologia, que lia os adversários como um livro aberto. E do outro, Bobby Fischer, o desafiante americano, um gênio, mas completamente instável. Spassky tinha certeza que ia acabar com o Fischer. Mal sabia ele o que estava para acontecer. E o mais louco é que a guerra psicológica do Fischer começou bem antes da primeira peça se mover. Ele atrasou o campeonato, fez exigências absurdas sobre o prêmio, as cadeiras, as câmeras, tudo. No primeiro jogo, ele chega 9 minutos atrasado, faz uma jogada horrível e perde de propósito, aparentemente. No segundo, ele nem aparece, perde por desistência. E aí, no terceiro jogo, do nada, ele surge com um olhar de fúria e ganha de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Era um gênio ou um louco? Essa era a pergunta que todo mundo se fazia. Essa frase do Spassky, olha, ela resume tudo. Mostra o nível de confusão na cabeça dele. Pensa, nem ele, um psicólogo genial, conseguia entender o Fischer. Ele estava se sabotando ou era tudo parte de um plano sinistro? Ao parecer que estava disposto a jogar tudo para o alto, Fischer tomou completamente a iniciativa do jogo mental. O resultado disso? Um colapso psicológico total do Spassky. O mestre do controle mental perdeu o controle da própria mente. Ele começou a reclamar de alucinações, acusou a equipe do Fischer de usar drogas, de colocar agentes químicos no ar para perturbar ele. Chegou ao ponto de pedir para a KGB analisar a cadeira dele. Foi um desmonte completo. E depois de toda essa paranoia, dessa investigação de segurança máxima, sabe o que encontraram? 2 moscas mortas, dentro de uma luminária. Só isso. A verdadeira arma não era química, não era eletrônica. Era psicológica. E foi o próprio Fischer que plantou ela dentro da cabeça do Spassky. Então a gente chega no ponto principal. O Fischer sacou a genialidade do Spassky. Ele era um mestre em prever padrões. Então qual foi a solução? Destruir os próprios padrões, mesmo que isso custasse algumas partidas. Ele bagunçou tanto o próprio estilo de jogar que o Spassky, pela primeira vez na vida, ficou completamente perdido, sem conseguir ler o adversário. E foi isso que acabou com ele. Mas claro, essa tática não funciona só no xadrez, né? Vamos dar uma olhada em outros campos, porque essa mesma lógica foi usada, e com muito sucesso, na guerra, na política e até mesmo na arte. Olha só o caso do general Stonewall Jackson, na Guerra Civil Americana. Ele era mestre nisso. Com um exército bem menor, ele fazia umas manobras que pareciam loucura. Marchava em círculos, avançava e depois recuava sem motivo. O resultado? O exército inimigo, que era muito maior, ficava paralisado, gastando tempo e recursos tentando entender um plano que, simplesmente, não existia. O lema dele era esse aí: desorientar, confundir e surpreender. Agora, pulando para a política. Tinha um duque de Milão lá no século XV, o Filippo Maria Visconti. Ele controlava a corte dele com pura instabilidade emocional. Num dia, ele enchia um nobre de presentes e favores. No dia seguinte, tratava o mesmo cara com o maior desprezo, sem nenhuma razão aparente. Isso deixava todo mundo no estado de ansiedade constante, sabe?
Ninguém tinha coragem de formar alianças ou de tramar contra ele. Nesse caos de incerteza que ele criava, o poder dele era absoluto. Ok, até aqui a gente falou sobre ser imprevisível. Mas e se a gente pensar no contrário? E se a previsibilidade extrema for usada como uma arma? Pois é, isso pode criar uma armadilha ainda mais inteligente, ainda mais poderosa. O exemplo clássico disso é a famosa luta Rumble in the Jungle. Pensa bem, por 10 anos todo mundo sabia qual era o estilo do Muhammad Ali. Ele flutuava como uma borboleta, dançava pelo ringue, cansava o adversário. Todo mundo, inclusive o George Foreman, esperava exatamente isso. Mas aí, antes da luta, o Ali anunciou um plano que parecia suicídio. Ele ia pra cima do Foreman, atacar direto. Ninguém, absolutamente ninguém, levou a sério. E aí veio a genialidade. O Ali fez exatamente o que ele disse que ia fazer. Ele usou a tática rope-a-dope, foi para as cordas e deixou o Foreman bater até se esgotar. A previsibilidade que o Ali construiu por uma década inteira fez com que o plano novo dele fosse tão absurdo, tão inacreditável, que o Foreman caiu direitinho na armadilha, mesmo tendo sido avisado. Ele foi nocauteado não pela força, mas pela surpresa. Então, juntando tudo isso, a gente chega numa ideia bem poderosa, né, sobre o tal do caos calculado. A questão não é ser caótico o tempo todo sem rumo. A grande sacada é saber o momento exato de quebrar o padrão. E o Picasso resumiu isso de um jeito genial. O melhor cálculo é a ausência de cálculo. Às vezes, a jogada mais inteligente é fazer todo mundo achar que não existe plano nenhum. Agir por impulso, por capricho. Isso pode fazer os outros acharem que existe uma estratégia muito complexa por trás, criando oportunidades do nada. Foi o que ele fez quando fingiu brigar com o marchand dele só para conseguir um preço melhor pelas obras. Mas, olha, um aviso importante. Essa é uma ferramenta muito perigosa. É preciso ter muito cuidado. Se for usada de uma posição de fraqueza ou em excesso, a imprevisibilidade pode ter o efeito contrário. Pode parecer só indecisão, ou pior, instabilidade. O poder dos padrões é gigantesco. A gente só deve quebrar eles com muito bom senso. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Onde é que está essa linha tão fina? Quando é que a estratégia deixa de ser estratégia e vira só caos, caos autodestrutivo? Achar essa resposta, bom, essa é a verdadeira chave para conseguir dominar uma lei tão poderosa quanto essa.